Você deve estar se perguntando: o que comiam os camponeses na época medieval? Em um mundo onde cada dia era uma luta pela sobrevivência, a comida não era apenas um prazer, mas uma necessidade urgente. Os camponeses, com recursos limitados, criavam pratos como a sopa utilizando o que a natureza lhes oferecia, demonstrando uma incrível habilidade para transformar o pouco no essencial. Sua dieta, embora austera, refletia uma profunda resiliência diante das adversidades do tempo medieval. Mas vejamos isso em mais detalhes. Para os camponeses medievais, a abundância de comida não existia. O que se cultivava nos campos, o que se conseguia dos animais e o que se conseguia armazenar para os meses mais frios era tudo o que tinham. A criatividade não era apenas um valor, mas uma necessidade. Os camponeses não podiam se dar ao luxo de ser exigentes com o que comiam. Os alimentos que não eram esteticamente agradáveis ou que não pareciam suficientemente frescos ou atraentes ainda eram aproveitados ao máximo. Usavam tudo o que a natureza lhes oferecia. As bolotas, por exemplo, eram moídas para se tornarem farinha, e as hortaliças eram fermentadas para que pudessem durar mais tempo. Tudo, absolutamente tudo, tinha que ser aproveitado, sem espaço para o desperdício. A ideia de jogar fora algo que podia ser comido era inconcebível, algo que hoje parece distante em nossa sociedade de consumismo desmedido. O pão básico, essencial e duro. Nesse cenário de luta constante pela sobrevivência, o pão era o alimento fundamental. No entanto, não se tratava do pão macio e fofo que conhecemos hoje. Em vez de pão de massa fermentada ou baguetes frescas, os camponeses medievais alimentavam-se de um pão rústico, denso e extremamente duro. Este pão, conhecido como mazel, era feito com uma mistura de grãos que podiam ser trigo, cevada ou, nos anos de más colheitas, feijão, ervilha e até mesmo casca de árvore triturada. O que o tornava ainda mais notável era sua textura, tão dura que em ocasiões servia inclusive como ferramenta. Alguns registros contam que um camponês foi acusado de agressão com um pão, já que sua densidade o convertia em um objeto contundente. A dureza do pão era tanta que muitos camponeses comiam seu pão submerso em líquidos para poder mastigá-lo. Este pão não era apenas básico, mas essencial, e representava aproximadamente 80% das calorias diárias de um camponês medieval. Era um alimento indispensável que sustentava as famílias camponesas, embora com um sabor muito mais áspero e menos agradável do que o que hoje entendemos como pão. Ao longo da Idade Média, o acesso aos grãos essenciais para a produção de pão era estritamente controlado. Os camponeses deviam levar sua colheita de grão ao moinho do senhor feudal para ser moída, mas este serviço não era gratuito. Os moinhos eram propriedades dos senhores e, portanto, os camponeses tinham que pagar uma porcentagem de sua colheita pelo uso dos moinhos. Alguns tentavam eludir esses pagamentos utilizando moinhos pequenos de mão em segredo, mas o castigo por ser descoberto era severo. Quando a colheita era escassa ou o inverno se prolongava, os camponeses hesitavam em recorrer a alternativas para substituir a farinha. Alguns substituíam o grão por farinhas de ervilha, feijão ou até mesmo bolotas trituradas, competindo em ocasiões com os esquilos por esses recursos tão básicos. O pottage, a receita infinita da sobrevivência. No vasto e austero mundo da Idade Média, a vida dos camponeses era marcada pela luta diária pela sobrevivência, e sua alimentação era um reflexo direto dessa dura realidade. Diferentemente dos luxuosos banquetes que hoje em dia decoram as mesas, daqueles que podem se permitir viver sem preocupações, a dieta medieval baseava-se no essencial, no que a terra e o esforço humano podiam prover. Um dos pilares fundamentais da alimentação camponesa era o pottage, um guisado que não só representava a criatividade das pessoas para se adaptar aos recursos disponíveis, mas também sua necessidade de prolongar a vida útil dos ingredientes que tinham à sua disposição. Este pottage era um guisado que, longe de ser uma receita pontual e definida, convertia-se em um processo em constante evolução, uma espécie de receita interminável. À base de vegetais como ervilhas, nabos, repolhos e feijões, e cozido em fogo lento durante longas horas, dias, inclusive semanas, este guisado nunca deixava de se alimentar de si mesmo. Os camponeses eram especialistas em adicionar mais ingredientes conforme as circunstâncias, seja para fazer frente à escassez
ou para aproveitar ao máximo os recursos que podiam encontrar. E quando o pão duro que sobrava de dias anteriores já não podia ser comido como tal, era lançado na panela do potage, onde se transformava em uma parte vital do caldo, aportando substância e aproveitando tudo o que a despensa oferecia. Durante a Quaresma, um período em que a Igreja proibia o consumo de carne para a população, os camponeses medievais não se deixavam intimidar pelas restrições. Em vez de ver carne como uma necessidade, consideravam os recursos que a natureza lhes oferecia de maneira diferente. Um exemplo curioso dessa criatividade adaptativa foi o caso do castor, um animal que, por sua vida aquática, foi considerado por muitos como uma espécie de peixe, permitindo que fizesse parte da dieta durante este período de abstinência. O potage, como muitos outros pratos da época, não era apenas um meio de subsistência, mas também uma mostra da habilidade humana para se adaptar e sobreviver com os recursos disponíveis. A pesca, uma fonte de alimento e moeda. Quando a carne se encontrava fora de alcance devido às restrições impostas pela Igreja ou pela escassez de caça, os camponeses medievais tornavam-se especialistas na arte da pesca. Os rios, lagos e córregos eram fundamentais não só para o transporte e a agricultura, mas também como fontes de alimentação. Em particular, as enguias eram muito abundantes nos rios da Idade Média, tanto que chegaram a converter-se em uma espécie de moeda de troca. Os camponeses trocavam enguias por outros produtos ou serviços, e escavações arqueológicas encontraram restos desses peixes em lixões medievais, o que mostra a importância das enguias na dieta daquela época. No entanto, pescar não era um processo simples e exigia engenho e paciência. Em vez de contar com as varas de pescar e redes sofisticadas que conhecemos hoje, os camponeses desenvolveram métodos rudimentares, mas eficazes para atrair peixes. Alguns deles construíam labirintos de madeira nos rios, conhecidos como armadilhas de pesca, que capturavam os peixes à medida que nadavam pelo caos. Outros optavam por técnicas mais arriscadas, como a pesca noturna, utilizando tochas para iluminar a água e atrair os peixes. Em lugares onde os peixes eram escassos, alguns camponeses empregavam uma técnica incomum, mas eficaz. Fermentavam grãos até que o álcool no grão embriagava os peixes, levando-os a flutuar na superfície, o que facilitava sua captura. Além de ser uma fonte de proteínas cruciais, os rios cumpriam também uma função menos esperada. Tornaram-se refrigeradores naturais. Durante os meses de verão, quando o calor era insuportável, os camponeses submergiam seus produtos lácteos, como o queijo, em córregos frios para evitar que estragassem. No entanto, os rios não eram apenas uma bênção, mas também um desafio, já que em ocasiões os peixes famintos não hesitavam em roubar o queijo que os camponeses guardavam, deixando-os sem seus preciosos alimentos. A caça medieval, sobrevivência e riscos. A caça na Idade Média, diferentemente da atualidade, não era uma atividade recreativa ou esportiva, mas uma questão de vida ou morte para aqueles que precisavam assegurar seu sustento. No entanto, as leis de caça eram estritamente controladas pela nobreza e pelos senhores feudais. Apenas os nobres podiam caçar animais grandes como cervos, javalis e ursos, enquanto os camponeses, muitas vezes despojados dessas oportunidades, deviam contentar-se com presas menores como coelhos, esquilos, fazões e até ouriços. Caçar fora dos limites legais não era apenas uma transgressão, mas um crime grave, e as penas por caça furtiva eram severas. Dependendo da gravidade do delito, as sanções podiam ir de multas a penas de morte. No entanto, a necessidade de sobreviver levou alguns camponeses a tomar decisões extremas e arriscadas. Uma técnica peculiar que alguns adotaram foi a de se deixar capturar de propósito durante os meses mais frios do ano. Se conseguissem ser presos por caça furtiva, o castigo era a prisão. Mas em vez de ser uma pena cruel, a prisão lhes oferecia refúgio do frio inverno e uma ração garantida de alimentos, algo muito mais valioso do que enfrentar as duras condições climáticas fora dos muros da prisão. Um relato curioso e surrealista sobre a caça furtiva na Idade Média conta como um grupo de camponeses acusados de caçar ilegalmente conseguiu reduzir seu castigo ao apresentar uma desculpa completamente inverossímil. Argumentaram que um cervo havia morrido de rir ao ver um deles escorregar na lama.
Para assombro de todos, o juiz aceitou essa desculpa como válida, e o castigo foi reduzido. Essa história mostra não apenas a engenhosidade dos camponeses, mas também as complexidades de um sistema judicial medieval que às vezes parecia mais regido pela sorte do que pela lógica. O valor do leite, nutrição e comunidade. Apesar de a carne ser um luxo reservado para os mais ricos, o leite era um alimento muito mais acessível para os camponeses. Em muitas aldeias medievais, existia o que se poderia considerar uma vaca comunal. Esta vaca era ordenhada diariamente e o leite obtido não era apenas para o consumo de uma só família, mas era compartilhado entre várias. Estima-se que uma vaca medieval podia produzir entre 7 e 11 litros de leite por dia, quantidade que devia ser repartida entre 15 famílias. E este leite não só era consumido fresco, mas também servia para a produção de outros produtos lácteos, como o queijo e a manteiga, que eram essenciais para a dieta diária. O leite era uma fonte vital de nutrientes, especialmente para as crianças e idosos, que mais dependiam deste alimento para manter suas forças. Além de seu valor nutricional, o leite era um produto de grande importância econômica nas aldeias medievais, e sua distribuição era gerenciada de maneira comunitária, refletindo uma organização social baseada na cooperação. Lições da dieta medieval. A vida dos camponeses medievais foi, em muitos aspectos, uma constante luta pela sobrevivência, e sua alimentação refletia essa dura realidade. A dieta medieval não se baseava na busca de prazer gastronômico, nem na sofisticação, mas na necessidade de aproveitar ao máximo os recursos naturais disponíveis. O potage, o peixe, a caça e o leite não eram apenas fontes de sustento, mas representavam a resiliência e a criatividade de uma sociedade que não podia se permitir o luxo do desperdício. Hoje em dia vivemos em um mundo onde as opções alimentares são praticamente ilimitadas e onde o desperdício de alimentos é um problema comum. No entanto, ao olhar para trás e ver como os camponeses medievais se viravam para aproveitar tudo o que a natureza lhes oferecia, podemos aprender valiosas lições sobre a sustentabilidade, a criatividade e a importância de se adaptar às circunstâncias. Se você se interessou por essa reflexão sobre a vida medieval e a resiliência humana, inscreva-se e compartilhe este conteúdo. Ao longo da história, vimos como as pessoas enfrentam desafios enormes e sempre encontram formas de superá-los. Se você gosta de explorar essas histórias de adaptação e sobrevivência, não hesite em se juntar à nossa comunidade. Nos vemos no próximo.